Bom, na nossa aula 2, ainda sobre estudo de ponto, né, ou estudo do ponto, a gente vai falar agora sobre ponto médio, tá? O que é ponto médio? Se a gente pegar aqui a ideia de ponto médio, né, já dá a ideia de algo central, né, de um ponto que fica no meio. Então, suponha que você tem uma reta, dois pontos, A e B, e no meio dela você tem um ponto M, né? Ou seja, essa distância de A até M vai ser a mesma distância de M até B. Então você tem, na verdade, um ponto médio. O conceito de ponto médio é muito simples. Quando a gente fala de médio, você tem, na verdade, a média aritmética entre os dois pontos. Então suponha, se a gente pegar aquele exemplo de ter uma reta paralela ao eixo x. Se aqui for 1 e aqui for 4, por exemplo, quem seria o ponto médio? Basta você fazer 1 mais 4 dá 5, a metade de 5, 2,5. Então 2,5 está bem na metade, ou seja, é 1,5 para cá, mais 1,5, né? 1,5 para cá, mais 1,5 para cá, né? Então de 1 a 2,5, de 2,5 até 4. E vale para cá também. Então, o ponto médio, quando a gente está falando em ponto, né? Lembrar que ponto no plano cartesiano, ele tem coordenadas. Então, esse ponto M, né, ele tem uma coordenada. Né? Ele tem aí um x de M, né? Tem um x e tem um y. Ou seja, ele tem um valor de abscissa e tem um valor de ordenada. Né? Como é que é calculado? Simples. O x, você vai fazer a média aritmética do x dos dois pontos. Então, por exemplo, você vai pegar o x do A, somar com o x do B e dividir por 2, porque média aritmética é a soma de parcelas dividido pela quantidade de parcelas que você está somando. Bem como o y do ponto médio vai ser o y de A mais o y de B dividido por 2. Então você tem aí a média aritmética para encontrar o ponto médio. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, nesse nosso exemplo, nós temos: calcule o ponto médio do segmento AB, onde A é 2 e 4 e B é o ponto menos 6 e 3. Vamos chamar de M o ponto médio. Então, nós faremos o x desse ponto médio vai ser o x do A, né, que é 2, mais o x do B, que é menos 6, dividido por 2. Né? Isso vai nos dar o quê? 2 menos 6 dá menos 4, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. O y do ponto médio vai ser o quê? Vai ser o valor do y de A somado com o y de B. Né? Então, nós vamos ter 4 mais 3, né? Dividido por 2. Então, nós teríamos 7 dividido por 2. Você pode deixar como 7 sobre 2, né? Ou, se preferir, escrever 3,5. Né? Logo, então, quem vai ser, na verdade, o nosso ponto M? Ele vai ser o ponto de coordenadas menos 2 e o ponto de coordenadas 7 sobre 2. Ou seja, vai ser o ponto de coordenadas menos 2 e 7 sobre 2, onde a abscissa é menos 2 e a ordenada é 7 sobre 2. Ok?